aí pessoal, beleza? Temos aí então as dicas da semana, do dia 18 ao dia 24 de outubro, onde teremos a continuação da fase minguante e a entrada do Sol e Vênus no signo de Escorpião. Na terça-feira, dia 18, temos aí a Lua entrando em Leão, por volta das 1h44 da manhã. Então a gente já tem aí o emocional mais entusiasmado, né? Até porque nesse momento, durante o dia, a Lua vai estar em trígono com Júpiter. Lembrando que Júpiter é aquele que expande, né? O assunto que ele tiver aí regendo no momento. E como a gente tá falando de Lua, a Lua é emoção, tá? Tá no signo de fogo, assim como Júpiter, tá em Áries. Lua em Leão, Júpiter em Áries. Então isso vai deixar o dia bastante entusiasmado, né? A gente vai até sentir um pouco mais de otimismo, mesmo que seja um período de lua minguante, certo? O que é bom, né? Pelo menos vai quebrar um pouco daquela onda de bad vibes que tava rolando. No período da noite, a gente tem a Lua entrando em sexto com Mercúrio, certo? Então a noite ela fica menos dramática do que o dia, é menos aí expansiva e fica mais focada no que tá acontecendo à nossa volta, tá? Que é Mercúrio. Então assim, a gente vai ter fluência para conversas, para estudos, para realizar reuniões, né? Tudo aquilo que sirva para conversar com as pessoas. Aí na quarta-feira, dia 19, temos a Lua continuando aquele sexto com Mercúrio, então o dia continua bem aí fluente nas conversas, bem sociável, digamos assim. Só que a Lua começa também a entrar em oposição com Saturno, tá? E durante o dia ela vai ficando mais intensa. Então assim, essa oposição com Saturno, além da quadratura também com Urano, tá? Vão fazer com que a gente tenha dificuldade de seguir regras, aquelas coisas, né? Ou briga com superiores, diretores. Superiores que eu falo cargo profissional, né? Porque ninguém é superior a ninguém. E essa quadratura também de Lua e Urano pode fazer com que a gente tenha momentos de isolamento, né? Não querer interagir com grupos. Aí seria a parte minguante de Leão falando mais alto, tipo, foca em você, foca no que você precisa melhorar na sua autoestima, o que tá te bloqueando para se enxergar como uma pessoa aí fluente, influente na sua vida. O que está bloqueando a sua criatividade? Os momentos de Lua em Leão minguante é bom para focar na questão criatividade, autoestima, né? Essência, entendeu? O que você é, quem é você, também é bom. E para quem tem filho, né? O momento de Lua em Leão, principalmente minguante, é importante para a gente ter aquele recolhimento com os filhos mesmo, perceber no dia a dia o que você precisa melhorar daquela relação, né? O que está sendo demais, o que está te preocupando demais, o que está te preocupando de menos, como é que tá essa relação, para que melhore. Lembrando que a fase minguante é uma fase de desapego, né? Então se você precisa de desapego, você tá vendo que é nítido que você precisa de desapego para lidar com aquela situação, não tenha medo em se isolar, né? Na fase minguante, gente, é permitido, até preciso que a gente se isole. Porque sem se isolar, sem ficar no momento consigo mesmo, você não consegue olhar para si. Quando a gente tá com o outro, a gente só olha pro outro, né? Algumas pessoas, assim, outros já tem uma tendência mais individualista. Só que assim, a tendência é que o ser humano, quando ele tá com outras pessoas, ele tente sempre estar ali se comparando, conversando, compartilhando. Só que a fase minguante, ela pede acolhimento. E sem esse acolhimento, a gente não percebe o que precisa ser transformado da nossa vida, o que precisa de mudança. Lembrando aqui que nessa semana, o Sol e a Vênus vou entrar em Escorpião, tá? Então continuo, né? Falo de novo, já falei no meu Instagram, vou falar de novo. A semana ela tá intensa pra mudança, ela tá assim poderosíssima para as pessoas que já sabem o que mudar nelas e estão buscando ajuda. Estão buscando formas, né? Meios de transformar, de direcionar aquela energia para que seja mandada para o espaço, para que seja transmutada, para que aquele padrão se rompa, né? Então aí a quarta-feira, continuando durante a noite, a gente tem a Lua já em sextil com Vênus, que ainda está no final de Libra, e sextil com Marte, né? Então a noite da quarta-feira fica mais sociável do que o dia, porque não tem esses conflitinhos, tá? Mesmo que durante o dia tá rolando ainda aquele sextil de Lua e Mercúrio, tá rolando mais a intenso conflito com Saturno e Urano, né? Então a gente tem que tomar cuidado com o lado rebelde de Leão. E durante a noite a gente volta na fluência com contatos. Então, mesmo que seja uma fase minguante, durante a noite a gente tem essa tendência ou a refletir sobre relacionamentos, ou a pensar, né, sobre acordos que a gente fechou ultimamente, que precisa melhorar, projetos que a gente tem com outras pessoas,
ou simplesmente para ter uma noite mais aí harmônica com as pessoas que você convive. E sem esse acolhimento, a gente não percebe o que precisa ser transformado da nossa vida, o que precisa de mudança. Lembrando aqui que nessa semana, o Sol e a Vênus vão entrar em Escorpião, tá? Então continuo, né? Falo de novo, já falei no meu Instagram, vou falar de novo. A semana ela tá intensa para mudança, ela tá assim poderosíssima para as pessoas que já sabem o que mudar nelas e estão buscando ajuda. Estão buscando formas, né, meios de transformar, de direcionar aquela energia para que seja mandada para o espaço, para que seja transmutada, para que aquele padrão se rompa, né? Então aí a quarta-feira, continuando durante a noite, a gente tem a Lua já em sextil com Vênus, que ainda está no final de Libra, e sextil com Marte, né? Então a noite da quarta-feira fica mais sociável do que o dia, porque não tem esses conflitinhos, tá? Mesmo que durante o dia tá rolando aí naquele sextil de Lua e Mercúrio, tá rolando mais a intenso o conflito com Saturno e Urano, né? Então a gente tem que tomar cuidado com o lado rebelde de Leão. E durante a noite a gente volta na fluência com contatos. Então mesmo que seja uma fase minguante, durante a noite a gente tem essa tendência ou a refletir sobre relacionamentos, ou a pensar, né, sobre acordos que a gente fechou ultimamente, que precisa melhorar, projetos que a gente tem com outras pessoas, ou simplesmente para ter uma noite mais aí harmônica com as pessoas que você convive. Gente, quando eu falo que a fase minguante é uma fase de isolamento, acolhimento, não tô falando pra gente passar a semana inteira escondido, tá? É um momento ou outro, só pra ressaltar. Na quinta-feira, dia 20, o sextil entre Lua, Vênus e Lua e Marte continua, tá? Durante a manhã. Então amanhã a gente ainda tem um momento sociável, um momento de trocas, informação, um momento mais entusiasmado por causa de Marte também, para que a gente direcione aquelas energias, aquelas tarefas que estavam paradas. E lá por volta das 13h25 a Lua já entra em Virgem, tá? Então o clima já fica bem mais introspectivo. Virgem é o signo de terra. Só que a terra é mutável, então assim, mesmo que terra seja um negócio mais pé no chão, mais aí teimoso, Virgem ele é mais maleável do que, por exemplo, Touro ou Capricórnio. Só que na quinta-feira, durante a noite, a Lua já fica sem aspecto. Então essa introspecção, né, ela fica mais acentuada, como se a gente não conseguisse trocar com ninguém. E isso na fase minguante é positivo, né? É bom pra gente refletir, principalmente aí o assunto de Virgem é a rotina. Que a gente precisa melhorar na nossa rotina, na nossa saúde ou no ambiente de trabalho. Aí na sexta-feira, dia 21, temos a Lua voltando a ter aspecto, né? Ela começa a entrar em trígono com Urano durante o dia, e esse trígono fica mais forte durante a noite. Então o trígono entre Lua e Urano, Lua em Virgem, Urano em Touro, ajuda a gente a movimentar essas mudanças que a gente precisa, principalmente as mudanças que a gente refletiu durante a quinta noite, que precisam acontecer, tá? E vão vir, lógico, oportunidades se a gente aguçar o nosso lado mais observador. Sem observar, sem refletir, a gente não percebe as oportunidades. Durante a noite a gente tem a Lua começando a entrar em oposição com Netuno, tá? Só que isso vai ficar mais intenso no próximo dia. Só que já durante a noite, a madrugada, né, até um pouco da manhã da sexta-feira, que é o momento que a gente estiver dormindo, a gente vai também receber essas conclusões durante sonhos, tá? Então presta atenção em sonhos de novo. Eu sempre vou falar sobre sonhos, gente, porque toda semana a Lua, né, principalmente a Lua, que é o astro que vai mais rápido pelos signos, se passa pelos planetas, sempre vai ter esse aspecto com Netuno, né? E todo mês tem também a Lua em Peixes. Então, assim, não é só na Lua em Peixes, tem outros momentos também, mas principalmente momentos de Lua em Peixes, momentos de Netuno aí fazendo aspecto com a Lua, a gente tem revelações em sonhos. E algumas conclusões também. Então é bom a gente ficar atento, certo? E só mais uma coisa, gente. Durante essa semana inteira, Sol vai estar em conjunção com a Vênus e também vai estar em trígono com Marte, tá? Se eu não me engano, começou semana passada, sim. E ele vai continuar essa semana. Mesmo que entre em Escorpião, vai continuar até esse momento. Fica mais fraco, mas continua. Então assim, gente, continua o momento de melhorias nos relacionamentos. Cortes também que precisam ser feitos. Tá? Cortes que eu falo não é a pessoa se cortar, se machucar, não é isso. Cortes que eu falo é fins de ciclos desgastantes. Ciclos tóxicos. Ciclos que a gente percebe que precisam de resoluções, precisam de conclusão, precisam de
reflexão, né, durante a minguante, para que tomem um novo rumo, né? Mas o novo rumo não é só tomar um novo relacionamento, né? Você começar outro e correr numa minguante. Não, gente, você pode melhorar o relacionamento que você tá, mas para isso você precisa de reflexão, você precisa de conversa. O Sol ainda tá em signo de ar, Marte também, e Marte que resolve as tretas. Marte lança a treta e também resolve treta. Então, assim, tá fluente para isso. Então, aproveita que o Sol tá em signo de ar para resolver esses conflitos do que quando tiver em signo de água. Essa semana já vai entrar Escorpião, gente, então as coisas vão ficar muito mais intensas. Tá? Quem tem coisa para conversar, conversa já. Não espera chegar o Sol no signo do Escorpião, porque daí vai ser o alto e baixo ali, salve quem puder, né? Aí no sábado, dia 22, temos a Lua em quadratura com Marte. A Lua vai estar mais intensa aí naquela oposição com Netuno, durante o dia, durante a manhã. E isso continua até a noite, tá? A quadratura com Marte também. Marte está em Gêmeos e Netuno que está em Peixes. Então assim, gente, essa quadratura, essa oposição, né, que tá rolando aí, elas vão dificultar no quê? Na tomada de decisão, né? Então não deixa para decidir também nesse momento. Decidir que eu falo é assim, tipo, eu realmente tenho que cortar esse ciclo e é hoje. Não, você sabe que tem que cortar? Calma, espera mais um pouco, né? Pelo menos não no sábado, porque o sábado tá bem conflituoso. Pode ser que gere até um novo conflito se a gente tentar cortar algo que não é para cortar agora, né? Por isso que eu preciso de um momento de resolução, de conversa, de reflexão. Então, assim, essa oposição também de Lua e Netuno, né? Por que vai rolar essa dificuldade em decidir, em tomar aí um rumo? Porque essa oposição, ela pode trazer uma nebulosidade. Então, a nebulosidade de Netuno vai cegar os pontos importantes que a gente precisa enxergar, e daí é lógico que é tendencioso a gente agir por impulso, né? Quando o Marte está em conflito, a gente tende a agir por impulso, mas é um impulso aí que não vai melhorar a nossa vida, a menos que você tenha sorte no momento, né? Mas a sorte aqui, ela também está meio longe de ser alcançada, porque a Lua também vai começar a entrar em oposição com Júpiter, e Júpiter é o que fala da sorte. Quando está em oposição, é como se estivesse do outro lado, lá na nossa frente, mas só que do outro lado, como se a gente não conseguisse alcançar. Tá? E daí, por volta das 22 e 24, a Lua entra em Libra. E essa oposição com Júpiter fica mais forte, né? Então, em vez de já querer resolver tudo hoje, já querer fazer tudo hoje, ou iniciar uma nova jornada hoje, calma, aguenta aí. Aguenta mais um pouco que vai ter um momento bom aí pra gente tomar a decisão, né? Principalmente não na minguante, né, gente? Minguante é bom pra gente resolver assuntos passados, né? Refletir, chegar a conclusões, mas não para iniciar novos ciclos. Não se inicia nada na minguante. Tudo que inicia na minguante, mingua. Tá? Só uma dica. Aí domingo, dia 23, temos aí durante as 4h52 da manhã, a Vênus entrando em Escorpião. Certo? Vênus em Escorpião é um posicionamento em detrimento. Por quê? Porque a Vênus, né, ela rege Touro. Touro que fala sobre a estabilidade, fala sobre o conforto, você sentir prazer na vida, você sentir as coisas materiais, né? O prazer de ter coisas, o prazer em comprar, ter dinheiro. E Escorpião, ele fala do oposto. Ele fala sobre as questões que nos levam aí ao extremo, tá? Pode ser, não tô falando que Escorpião fala só de pobreza, não. Fala de pobreza, mas ele também fala sobre o excesso, né? O excesso de dinheiro, o excesso de poder, que pode cegar aí a nossa mente, nosso coração, e fazer com que a gente destrua as pessoas que estão do nosso lado só para querer mais, tá? Então, assim, E outra coisa, por que é detrimento? Porque Escorpião é regido por Marte. Tá? Além de Escorpião ser um signo oposto a Touro, eu não tô falando que Escorpião também não sente prazer, não é isso, tá? Mas é que seria um prazer mais misterioso, uma coisa mais escondida, né? Touro é aquilo que você tá enxergando, que você consegue pegar. Escorpião é um negócio muito psicológico, né? Não é sempre que você consegue falar sobre o que você tá sentindo, principalmente quando você tem Vênus no Escorpião, né? Você sente com intensidade, que daí tem o extremismo, né, da intensidade, da energia da Vênus ali, por isso que a Vênus fica meio aí confusa, mas nem sempre você consegue colocar aí, expressar o que você tá sentindo, tá?
Então também nesse momento, gente, nesse período aí, a gente pode sentir paixões aí ardentes, paixões aí do nada, né? Ou melhorar a parte sexual, a parte de envolvimento com o seu cônjuge, com o seu namorado, né? Com as pessoas aí que você se relaciona. Ou começar a criar mais haters. O que é hater, pra quem não sabe? Ódio por outras pessoas. Ódio por alguém que você convive, que você não conseguiu resolver aquele conflito. Né? Por isso que tem que resolver os conflitos, a gente tem que aproveitar minguante para resolver o que precisa ser resolvido. Se não resolveu, a hora que chegar Escorpião, na Vênus, no Sol, que vai ser no mesmo dia, as coisas vão ficar muito mais intensas e o fim vai ser bem mais doloroso. Então presta atenção. Aí depois, né, ainda durante a manhã, 7h36 da manhã, o Sol já entra em Escorpião. Né? Então a consciência, que é o Sol, a nossa essência, ela fica voltada para a intimidade dos relacionamentos. Aí você se aprofunda nos relacionamentos. Se você já conseguiu resolver o tal do conflito que estava rolando, a profundidade ela vai ser benéfica. Você vai ter mais momentos prazerosos com as pessoas que você conhece, que você se relaciona. Agora, se tá rolando ainda o conflito e ninguém resolveu nada, vai ter destruição. Destruição do quê? Psicológica, emocional, do relacionamento, ou de uma certa empresa, vamos supor aí, você tem um problema na empresa, você tá deixando, tá enrolando. A hora que entrar Escorpião, nossa, tem que ter boa sorte, tem que rezar muito, né, e torcer pra ter sorte, porque Escorpião é pesado, gente, né. Tô falando que todo mundo que tem Sol em Escorpião e Vênus em Escorpião tem uma energia confusa, uma energia aí desafiadora, mas é uma energia que a gente tem que saber lidar. Porque se a gente não sabe lidar, ele é uma energia que nos machuca. Ele intensifica muito os lados. Enquanto o Libra tá ali ponderando, Escorpião, ele fala sobre ou vai ou racha. Né? Ou você se decide, ou isso acaba aqui. Né? E algumas pessoas não sabem lidar com a Deus, por exemplo. Né? E daí começa a sofrer. Então, é mais pra gente conseguir observar bem. Escorpião tem um lado assim lindíssimo, que é o saber olhar, mas não com o olho do nosso olho, da nossa cara, com o olho da alma. Olhar além do que a matéria, do que a situação está mostrando. Olha além. É isso que o Escorpião pede. E quem consegue olhar além, quem consegue seguir intuição, entender o que o coração está falando, não vai ter desafio nesse período. Só que para salvar o domingo, né? Salvar sim. Para equilibrar um pouco a situação, a Lua vai continuar em Libra. Nesse dia. Então, durante a noite, a gente vai ter a Lua em conjunção com Mercúrio, que está em Libra também, tá? Ele vai começar a entrar em trígono com Saturno. Então, daí a gente já tem um foco para conversas. Percebeu que entrou Sol e Vênus aí, Escorpião, e começou a mexer em alguma coisa? Você viu, entendeu o que é? Busca conversar. Tenta colocar aí o assunto em dia, a treta em dia, né? Antes que comece a se intensificar mais. E nesse momento também ele tá fluente para reuniões, para estudos, para tudo aquilo que precisa de foco para direcionar a nossa energia racional. Aí na segunda-feira, dia 24, o último dia da minguante, já é o melhor dia pra gente tomar uma decisão. Por quê? Tá? Porque na segunda de dia, aquela conjunção com Mercúrio ela fica mais intensa, logo a fluência na comunicação, na sociabilidade tá maior. E também vai começar aí a rolar trígono entre Lua e Marte. Lembra que eu falei que Marte é que ele resolve a treta? Então, enquanto Marte está em conflito, em quadratura, em oposição, você vai só fazer a treta. Você não vai resolver nada. Agora, quando Marte está em influência, em trígono ou sextil, a possibilidade de você tomar uma decisão é maior. Uma decisão aí pensada, né? Então, mesmo que seja uma Lua em Libra, a energia de Áries, que é um signo oposto a Libra, a energia de Marte também, ela tá com fluência nessa Libra aí. Então, gente, a gente vai ter a tal da coragem e o poder assertivo para tomar decisão. Certo? Então aí, na segunda-feira, dia 24, melhor dia para tomar decisão. E se quiser também começar a formar um novo acordo, pode. Porque no próximo dia é lua nova. E vai ter eclipse. Mas daí é o momento pra gente falar no outro vídeo. Durante a noite essa energia continua. E a lua começa a entrar também em conjunção com a Vênus. Né? Porque no dia seguinte ela vai entrar em Escorpião. Então a energia já tá ali sendo puxada. Né?
Então, mais um momento em que as decisões elas começam a tomar o rumo, né? Aqueles conflitos que aconteceram desde a lua cheia, reverberados durante a minguante aí, vão começar a tomar rumo, principalmente para as pessoas que buscaram ajuda e buscaram resolver seus conflitos. Agora, para aqueles que não buscaram ajuda, para aqueles que não tentaram resolver conflito de treta e deixaram tudo virar uma bola de neve, né? Os fios ficam tudo emaranhado, tudo junto ali, vai ser muito mais difícil de se livrar disso, né? E outra, gente, tá chegando a lua nova. Na lua nova, você vai plantar mais daquilo que você tá tentando se livrar. Então, se livre logo. Busca ajuda, tá? Se você não conseguiu achar ajuda, mas você conseguiu entender o que tá te alimentando, o que tá gerando conflito, briga nos relacionamentos, durante a nova, que vai ser na próxima semana, começa a pedir, a intencionar para o universo e para o seu dia a dia, sei lá, pesquisar, buscar ajuda, ou conversar com alguém importante aí que possa te ajudar, a resolução para aquilo, né? Tudo tem uma resposta, tudo tem uma resolução, mas a gente tem que ir atrás também. Gente, essa semana é isso. Agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui. Quem puder me ajudar curtindo, comentando, compartilhando também agradeço. Quem quiser fechar mapa astral, sinastria amorosa, ou de família, ou de amigo, ou revolução solar, que seria uma astral do seu aniversário, fluências e desafios que você terá no ano. Ou também quem quiser algum atendimento de tarô ou para astrologia, perguntas específicas, pode me procurar nas redes sociais ou no e-mail que eu vou deixar aqui embaixo. Ótima semana a todos e até o próximo vídeo.